Louvado seja Deus. Deus é bom, Ele é fiel e Ele está aqui. Amém. Você pode se assentar. Pastor Gessé, meu amigo, essa turma toda é meus amigos. Isso que ele falou é porque é meu amigo. Eu louvo a Deus, amém? Louvo a Deus por estar aqui. Louvo a Deus por estar aqui nesse domingo de manhã. Há mais ou menos 7 anos e meio atrás, durante 2 anos anterior, esses 7 anos e meio atrás, eu tive o privilégio de todos os domingos de manhã estar aqui, servindo e aprendendo junto com você. Meu objetivo naquele tempo era poder ajudar e servir, o Bispo Flori. E eu me lembro que tinha alguns domingos que ele dizia assim: hoje de manhã eu não vou, tá? Prega. E sabe que pregar domingo de manhã é uma responsabilidade grande, né? Até pelo o nível e o entendimento de cada um de vocês. Vocês são pessoas especiais em Deus. E foi um tempo que eu cresci muito em Deus. Quero agradecer de todo o coração a essa casa que é a nossa casa. É bom estar em casa. Eu sei que a América também é uma extensão da nossa casa. Mas eu glorifico a Deus por essa oportunidade. Agradeço ao Bispo Flori por esse entendimento e direcionamento de levantar homens de Deus. Ver o pastor Gessé, ele prega muito mais do que a gente. Pastor Lucas, ele prega muito mais do que a gente. Essa geração é muito formidável em Deus. É bom ver vocês. É bom ver o meu amigo Maurício ali, ó. Maurício, aquele encontro foi de Deus, meu amigo. É aqui, meu amigo, é aqui. Gente, é bom ver o pastor Betinho, esse homem de Deus. Tu é uma bênção de Deus. Pastora Daiane, minha sobrinha, tu é uma bênção de Deus. Pastora Kátia, ela continua nova. Louvado seja Deus. Gente, eu mando um abraço da Alessandra. Ela não veio de manhã porque a gente esteve em São José ontem à noite. Chegamos em casa às 2:30 da manhã. Hoje à noite eu prego aqui também. Ela vai vir à noite. Mas estou aqui com a Vitória também. O Felipe está na América, trabalhando lá na igreja. E eu sinto muita presença de Deus aqui, gente. Ah, Jesus. Eu sinto muita presença de Deus. Como é bom sentir a presença de Deus. Como é bom estar nesse lugar, gente. Às vezes, a gente que está aqui, a gente não valoriza muito aquilo que Deus deu para esse lugar. Quantos anos eu quis estar aqui. Em outro momento eu prego sobre isso, mas Adão e Eva só entenderam o que era jardim depois que eles perderam. Então valorize o jardim que Deus tem nos dado. Valorize aquilo que Deus tem dado para nós. Eu louvo a Deus por tudo que Deus tem feito nesse ano. Eu louvo a Deus pelo entendimento. Me lembro muito bem eu assisti, não no dia, mas no outro dia, o nosso culto da virada. E eu me lembro da mensagem do Bispo Flori, onde ele falou daquela passagem quando Pedro é preso.
e ele ia ser morto no outro dia. E Tiago já havia morrido, o irmão de João. E é perceptível que a igreja em Atos, a igreja de Atos estava no automático. Ela tinha recebido o mover do Espírito Santo, mas tinha entrado no automático. E aí houve uma perda. E com a perda, a igreja decidiu buscar. Então a oração, a reação da oração na casa de Maria, mãe de Marcos, foi porque tinha perdido Tiago, e eles não iriam de jeito nenhum perder Pedro. E você sabe o que aconteceu? Deus enviou um anjo lá naquela prisão e libertou Pedro, porque há poder na oração. E o bispo Tolim falou muito sobre isso, sobre aquilo que Deus ia fazer nesse ano. Então Deus tem nos direcionado a isso, pastor Gilson, cada dia mais e mais. E nesses dias, todos que estão aqui envolvidos foram direcionados por Deus para iniciar essa série. O nosso ano, o tema do nosso ano já é ano da consagração. E se entendeu que a gente deve continuar pensando e vivendo isso de uma maneira mais intensa. Por isso hoje nós estamos no segundo episódio da série Consagração. E eu quero me aproveitar de um texto. É um texto muito conhecido, gente, mas eu sei que Deus vai falar com a gente de uma maneira diferente. E o texto é Lucas 10, do versículo 38 ao 42. Lucas 10, do 38 ao 42. Se alguém puder alcançar para mim um guardanapo ou coisa parecida, me emociono, aí começa a descer uma corizinha aqui. Diz assim a palavra de Deus: Gessé, diretor do culto, gente, é outro nível. Tu é um homem de Deus, cara. Tu é um escolhido, Gessé. Louva a Deus pela tua vida. Tu não quer aparecer, mas Deus quer te mostrar. Quando a gente não quer aparecer, Deus gosta de mostrar. Diz assim a Bíblia: ora, quando iam de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, o qual, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava preocupada com muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se dá que minha irmã me tenha deixado a servir sozinha? Diz-lhe, pois, que me ajude. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, estás ansiosa e perturbada com muitas coisas. Versículo 42, eu gosto dessa versão aqui, ó. Entretanto, poucas são necessárias, ou mesmo uma só. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Você pode fechar os teus olhos por um minuto? Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante de Ti, Pai, diante da Tua presença, e nós sabemos, Pai, que Tu tens o melhor para as nossas vidas, e esse melhor se apresenta através do melhor, que é Jesus. Por isso, usa a minha vida nessa manhã, prepara o coração de cada vida que está aqui, para ouvir a Tua palavra, para receber de Ti. Obrigado, Senhor, por tudo que Tu já fizeste nesse lugar. Obrigado, Senhor, pela Tua presença. Obrigado pelo Teu envolver. Tu tens liberdade, Espírito Santo, de agir nesse lugar, em nome de Jesus, amém. Eu particularmente, eu me identifico muito com Marta, e
Daqui uns dias eu já estou escrevendo, mas eu vou fazer um livro cujo o tema é Deus ama mais as Martas. E você vai entender, Deus tem um amor muito especial pelas Martas. É importante você entender que assim como Marta, nós muitas vezes somos direcionados a termos uma vida bem agitada. Nós estamos nessa série e quando eu olho para aquilo que Deus inspirou os pastores dessa igreja, o Bispo Flori, a usar essa temática, nós podemos entender que consagração não está linkado a um evento. Consagração, na verdade, é um caminho a ser trilhado. Consagração não está linkada a você se esforçar, de você ter um esforço humano. Consagração, na verdade, é uma resposta a tudo aquilo que Cristo fez por nós na cruz. Lá atrás eu estou vendo pedidos de oração, é uma resposta. Oração é uma resposta ao céu que está aberto. É uma resposta a tudo aquilo que já está pronto para nós. Então consagração não está linkada àquilo que eu faço, mas está linkada a quem eu pertenço. E eu e você pertencemos a Cristo. Então consagração, ela, ao mesmo tempo, ela é muito consciente e ela é muito prática. Entendo também que é uma posição diária para mostrar e para nos identificarmos que Cristo é o centro. Dentro disso, eu quero me aproveitar do tema da mensagem. E o tema da mensagem é esse aqui: hospedando, não governando. Uma casa cheia, mais um centro vazio. Então eu quero, nessa manhã, te levar a entender que nós estamos em um momento muito peculiar. Um momento onde existe uma tensão muito grande, mas ao mesmo tempo existe sim um impulso do Espírito Santo a nós nos envolvermos mais e mais com essa presença. Eu posso entender que é Deus literalmente nos conscientizando a viver essa prática de poder estar totalmente envolvido com essa ideia de centralidade em Cristo. Nós estamos chegando já final de março, nós já estamos entrando no segundo bimestre, e eu posso entender que todo ciclo ele exige mudança. E quando eu falo de mudança, é porque nós precisamos sim, de tempo em tempo, sermos realinhados em Deus. Porque a verdade é, gente, não adianta eu e você avançarmos calendário com as mesmas práticas antigas. Então essa série, eu posso entender, ela nos chama para que a gente possa viver, sim, o entendimento daquilo que Cristo tem para nós, e ao mesmo tempo nos levar a nos ajustar, e levar-nos a entender que Cristo
sempre foi e sempre será o centro da nossa vida. Essa história que nós acabamos de ler, ela fala de Jesus entrando em uma casa. Ele está entrando na casa de Marta e Maria. Então eu posso entender que esse texto não vai falar de alguém que andava distante de Jesus. Era alguém que tinha recebido Jesus de uma maneira muito bem recebida. Marta recebe Jesus em sua casa. Ela abre a porta, ela prepara o ambiente. Eu posso imaginar a expectativa dela, organizando tudo, preparando a mesa, preparando os cômodos, mas ao mesmo tempo, vendo esse ambiente preparado, organizado, tudo dentro de uma atmosfera para receber Jesus. Mas eu olho para o texto e percebo que Jesus está dentro daquela casa, mas ao mesmo tempo algo ainda está fora do lugar. E é sobre isso que eu quero falar mais diretamente com você hoje. Nós sabemos que Jesus está nas nossas vidas, mas existe muitas vezes coisas que estão fora do lugar. E eu posso entender que isso nos ensina algo muito profundo. O que ensina? Você pode estar perto de Jesus e ao mesmo tempo estar desalinhado por dentro, ao mesmo tempo estar desalinhado com Ele. Você pode até criar um ambiente, você pode até criar uma estrutura, e ainda assim está preso a não entregar o governo para Ele. E é nesse interim que Jesus vai dizer: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas. Perceba, não era uma coisa, eram muitas coisas. E eu posso entender que aqui está o ponto, aqui está a parte que mais nos confronta. O problema, gente, não era o serviço de Marta. O problema não era o serviço, era o excesso, ocupando o lugar essencial. O problema não é o serviço. E quando eu digo que eu me identifico com Marta, porque muitas vezes na minha vida, e o bispo sempre trabalhou muito com isso: descansa, acalma, não fique atendendo todo mundo. Eu me lembro, gente, que quando eu me tornei pastor integral em 2001, eu olhava e eu dizia assim, eu via dentro da minha visão crítica, eu via alguns pastores que eu olhava assim, que tinham oportunidade, e eu percebi que parece que não trabalhavam muito. Eu tinha um sentimento de indignação com aquilo. E quando eu vim integral, gente, eu trabalhava das 9 da manhã até as 2 da manhã. Era programa de TV à noite, era aquele mover de Deus todo, e eu achando que estava arrebentando. Passou 6 meses, eu fico 15 dias sem dormir. Um dia eu pego a Bíblia, abro 3 horas da manhã, e de repente, abro onde? Abri, literalmente, exatamente nessa parte. Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária.
Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então perceba, a verdade é que existem muitas coisas na vida, mas ao mesmo tempo o que Jesus está dizendo é que poucas são necessárias. E Jesus vai além, ele vai dizendo, pelo menos uma é muito importante. Ele está dizendo, existe uma parte que sustenta todas as outras. E vai dizer, Maria escolheu essa parte. E Marta, é interessante que Marta não está longe dessa parte. Marta está perto. Ao mesmo tempo, Marta ama Jesus. Marta recebe Jesus. Marta hospeda Jesus. Marta serve Jesus. Mas está inquieta, está sobrecarregada. Ela está dividida por dentro. E isso, gente, não é rejeição. Isso não tem a ver com isso. Ao mesmo tempo, o que Deus quer trabalhar com Marta é o seguinte: existe uma forma, Marta, aonde eu quero te dar a direção, aonde eu quero agir na tua vida de uma maneira muito especial. E por que eu disse no início que Deus ama mais as Martas? Porque, gente, quando eu olho Jesus falando Marta, Marta, esse Marta, Marta é Ele mostrando para ela, você é uma pessoa escolhida. Ele repete 2 vezes o nome, Marta, Marta, sim. Ele quer chamar a atenção dela. Ele quer que ela se foque. Ele está dizendo o seu nome por 2 vezes. E consagração está linkado, sim, a você entender que você é filho, que você é escolhido, que você não precisa fazer nada para ser. Por 2 vezes ele diz: tu é Marta, tu é minha filha, tu é minha discípula, tu é amada. E o que ele fala parece confronto, mas não. Tanto que não é confronto, que aquilo que ele fala, ele ama tanto. Ele fala uma verdade, mas ele ama tanto que isso ecoa até hoje. Isso está direcionado para mim e para você. Então perceba, quando Deus mostra o seu amor, Ele trabalha assim, com essa linha de alinhamento. Eu me lembro que 2020 houve pandemia, certo? Pandemia. E eu me lembro que o bispo sentiu de Deus de ir para a América. Ele passou 15 dias na Colômbia, esperando ali a quarentena. E o bispo ficou mais de 2 meses na nossa casa, em função da pandemia. Aí, gente, eu me lembro de algo. Primeiros 25 dias, gente, eu me preparei mentalmente, coloquei uma roupa espiritual, não que eu não seja espiritual em casa, uma roupa toda, você sabe, quando você recebe uma visita, você tem uma transformação, é ou não é? Você fala mais baixo com a tua esposa, você fala mais baixo com o teu filho, certo? E eu nos 25 dias primeiro ali, eu, comportadinho, bispo, Alessandra, amor da minha vida, eu tenho que mostrar. Recebi um homem de Deus na minha casa. Perceba, ela hospedou Jesus. Hospedei o bispo, estou ali. Passa 5 dias, passa 10 dias, passa 15 dias, passa 20 dias, passa uns 30 dias.
a roupa do artista aqui não consegue permanecer. E aí, o comportamento vira como antes do bicho estar presente. E aí, o Sérgio não é esse carinha bonzinho, assim. Sérgio é crítico. Sérgio tem um legalismo aqui dentro às vezes. E de repente, um dia eu confronto o Felipe, isso, aquilo. Aí um outro dia, eu falo para a Alessandra mais asperamente. E eu sempre sou o dono da verdade, poder de argumentação, aquela coisa. Outro dia que a Vitória isso e aquilo. E estou ali. Bispo sempre. Se acordando cedo. Pegando a Bíblia. Abrindo. Sentando junto à mesa. Aprendendo. Um dia ele me chama. Senta. E ele diz assim: eu estou na tua casa, mas eu preciso falar algumas coisas para ti. A tua régua com o Felipe está muito alta, cara. Tu está querendo dele uma perfeição. Sérgio, muda nisso. Ele disse: trata a Alessandra melhor. Age com compaixão, meu amigo. Gente, ele falou coisas duras para mim. Mas sabe por que ele falou isso? Porque ele me ama. Ele me ama. E todas as vezes que Deus, Ele fala comigo e com você de uma maneira diferente, é porque existe um amor. Todas as vezes que Deus usa até o confronto, se nós olharmos, todos nós olhamos para esse texto e parece que Jesus está agindo. Gente, Ele está na casa da mulher. Ele se hospedou. E Ele confronta ela. Agora, por que Jesus faz isso? É porque existem coisas que Deus preparou para o teu dia, que você precisa se apropriar. Escute isso. Ele vai dizer: Maria escolheu a boa parte. Escute isso. A boa parte para o teu dia, que o céu tem preparado para você. Você não precisa se esforçar. Você não precisa carregar um fardo. Você não precisa. Existe uma boa parte preparada para você. Existe uma boa parte preparada para você. Mas compreenda uma coisa: se existe uma boa parte, existem outras partes que não são boas. Isso significa que existem porções, existem escolhas. A vida nos entrega partes todos os dias. E aqui cabe lembrar a oração de Jesus sobre o Pai Nosso. Escute isso. Olha o que Jesus diz na oração do Pai Nosso: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Você não entendeu? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E não é o pão da igreja lá do vizinho nos dá hoje. Não é isso.
o pão lá daquela pessoa que busca muito a Deus, que intercede, me dá hoje. Não, não é isso, é o pão teu. Existe um pão diário preparado para você. Existe um pão que Deus te deu. Existe algo preparado por Deus para a tua vida nesse dia. Existe um pão para o teu hoje. Existe uma porção para o teu hoje. Existe uma boa parte para esse dia. Não é o pão do vizinho, não é a porção do outro, não é a agenda do outro, não é a colheita do outro. É o pão teu. É o pão teu. Deus tem um pão para ti. Deus escolheu você. Existe uma porção diária. Existe esse hoje. Escute isso. A tua e a minha agitação impede muitas vezes de nós aproveitarmos o hoje. E a consagração te linka a isso, a você entender que você é filho, que você é escolhido, que você tem uma identidade e que tem bênção para você nesse dia. O presente é presente. Presente, esse momento é um presente de Deus para a tua vida. Mas o que o diabo faz? Ele faz com que você não aproveite o presente. Tem pessoas aqui dentro que não estão valorizando esse momento. Estão pensando na luta que passou na semana passada, nas crises que viveu há 10 anos atrás. É isso que o inimigo quer. Ele não quer que você viva o hoje, porque o hoje, sim, o hoje é também uma colheita do teu passado. Mas esse hoje para Cristo é uma semeadura para o teu futuro. Deus tem planos maravilhosos para você. Deus tem bênçãos especiais para você. Por isso a forma que eu vivo hoje define tudo aquilo que eu vou carregar amanhã. E se você entender que Deus tem o melhor para você, o amanhã vai ser de colheita, vai ser de descanso, vai ser de poder de Deus. Tem gente vivendo hoje sem discernir o pão de hoje, está tão focado no ontem, está tão desesperado. Gente, fé é uma coisa, é a certeza daquilo que eu vou viver, mas preocupação é tu ocupar de maneira não legal o teu hoje no amanhã. É pré-ocupação. É ocupar a mente antes do tempo. Eu sinto Deus aqui, gente. E esse sentimento não é para te dar emoção, é sim, é a presença dele que está na tua vida. Ele está em você, ele vive em você, ele reina em você, ele vive na sua vida. Ela hospedou Jesus, ela está com Jesus, mas está recebendo, trazendo Jesus para um ambiente. Isso não quer dizer que ele está governando. Aqui não existe isso. Lá em New Jersey tem, nas outras igrejas que eu preguei tem, mas aqui não, aqui não. Mas tem lugares que a pessoa recebe Jesus, mas não deixa Jesus governar, direcionar a sua vida. Consagração é isso, é de você deixar Jesus tomar conta de tudo aquilo que Ele tem para você. Ela recebe Jesus, ela preparou a casa, ela criou o ambiente, abriu a Bíblia, botou louvor dentro de casa,
veio no culto no domingo de manhã, isso tudo é lindo. Mas hospedar não é a mesma coisa que entregar o centro. Você pode ter até ambiente, mas Jesus precisa governar. Eu vou continuar essa mensagem à noite e eu vou para João, aonde vai falar da morte de Lázaro. Mas existe algo que para mim é chave, que eu quero compartilhar aqui com vocês. Quando Lázaro morre, você conhece a história? Jesus demora 4 dias para chegar. E quando Jesus chega, Marta sai correndo em direção à porta da cidade. E ela diz: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí eu penso assim, Jesus olhando para Marta, dizendo assim: eu estava aqui na semana passada e eu não consegui governar a tua casa. Tu está dizendo que se eu tivesse aqui, o teu irmão não teria morrido? Eu estava aqui na semana passada, eu estive aqui no mês passado, eu estive aqui no ano passado, fiquei dias na tua casa. Mas eu não consegui fazer nada na tua casa. Tu até se aproximou de mim, Marta. Sim, tu se aproximou. Mas tu se aproximou da maneira errada. E é importante nós entendermos isso. E eu quero que você grave isso no teu coração, para aquilo que Deus tem preparado para você. Ela se aproximou de Jesus. E quando ela se aproxima, ela faz algo que me chama muito a atenção. Ela diz assim: tu não te importas que eu esteja te servindo sozinha? Ela chega para Jesus e diz assim: ó, tu não está se importando comigo? Não, tu não está ouvindo a minha oração. Não, tu não está se importando comigo. Tu não está vendo a minha verdade. Tu não está se importando comigo. E diante disso, ela vai dizer: diga a ela que me ajude. Ela quer colocar na boca de Jesus o que ele deve fazer. Ela quer direcionar Jesus. Ó, esse tu deve perdoar, Jesus. Aquele outro não. Não, Jesus, ó, eu não gosto. Eu não gostei disso da igreja. Não, Jesus, ó, tem que ser desse jeito. Não, se não for desse jeito, eu não faço, eu não fico. Não, se não for desse jeito, não dá certo. Estou pegando um pouquinho pesado, né? Jesus estava ali, mas ele não conseguiu governar, porque Marta quis direcionar. Ela quis botar na boca de Jesus a voz dela. Acontece isso na igreja, acontece isso no teu trabalho. Tem pessoas que vão perceber que você tem voz, então qualquer problema elas vão até você, porque elas querem que você use o conteúdo dela no eco da tua voz. Ela não quer que você use aquilo que você tem, ela quer que você use a informação dela. E você acha que está fazendo algo precioso, mas você só está reproduzindo uma voz. Mas entenda, o fato dela estar vendo isso em você é porque você não enxerga que em você tem uma voz
muito especial. E ela sabe, você não sabe, mas mas ela sabe que tem uma voz diferenciada na tua vida. Ela quer colocar na boca de Jesus a voz dela. Ela está inquieta. Ela está preocupada. E é muito serviço. Eu quero repetir, o problema não é o serviço. É o excesso. O excesso sempre vai matar o sabor da presença. Escute isso. O excesso sempre vai matar o sabor da presença. Marta, ela não perdeu Jesus da casa, mas a inquietação estava roubando dela a boa porção. A inquietação, ela tem poder negativo. Ela fragmenta, ela acelera, ela rouba o sabor do momento, ela esvazia o presente, ela transforma serviço em peso. Mas a presença de Cristo na tua vida, ela quer te direcionar a você entender que existe coisas maravilhosas que Deus preparou para você. Existe uma leveza da presença de Deus, existe algo lindo. E é tão lindo perceber a história. E é tão lindo entender como Deus não desiste. Quem sabe se fosse eu ou você, nós desistiríamos de Marta, mas Deus não. Olhando por uma linha analítica, vai dizer o seguinte: que Marta está servindo, agitada e preocupada. Existe Maria que está aos pés, certo? Maria está aos pés. E entenda, Maria, ela tem uma predisposição a estar aos pés, porque tu vai olhar no perfil dela lá depois, que ela tem um perfil meio melancólico. Lembra quando lá em João, quando ela fica sentada ainda, e depois Marta vem e diz: ó, Jesus está te chamando. E ela sai correndo. Os judeus que estavam ali ficam tudo preocupados com ela, sai correndo atrás dela. Então isso é um perfil de alguém que tem uma tendência. Então ela tem facilidade de estar aos pés. Tem gente que tem facilidade de estar aos pés. A outra está servindo agitadamente. E eu posso entender que já tem um Lázaro doente, mas Jesus, ele age nessa família. Lá na frente, Lázaro morre, mas Lázaro ressuscita. Deus trabalha com Marta, Deus trabalha com Maria. E antes de Jesus ir para a cruz, ele passa novamente lá em Betânia. E é lindo isso, porque lá a gente vai ver o seguinte: Marta aos pés, não somente recebendo, mas sendo recíproca, derramando um nardo puro, derramando azeite. Ela está recebendo, mas ela também está sendo recíproca, doando. Existe, Maria, melhor dizendo, está ali servindo, se colocando na posição de poder receber e oferecer. Marta está servindo sem agitação. E existe um Lázaro saudável na mesa. O final da história é 3 mulheres ou 2 mulheres e um homem curados pelo poder de Deus. O final da história é sempre você sendo curado e transformado pelo poder de Deus. Consagração é esse o objetivo, é te realinhar com tudo aquilo que Deus tem preparado para a sua vida e te levar a entender que Ele é precioso, Ele é poderoso, Ele é grande para fazer grandes coisas na tua vida. Eu quero dizer para você, não é errado se preocupar, só é perigoso deixar ser governado
por muitas coisas. O problema de Marta nunca foi um Deus que não amava ela. O problema de Marta é não ter uma preocupação saudável, é viver o equilíbrio. O problema de Marta era excesso, era acúmulo, era uma alma cheia demais, e o excesso sempre vai cobrar muito. O excesso, ele nos rouba a direção. O excesso rouba a paz. O excesso rouba a revelação. Eu termino aqui contando uma outra experiência. 3 anos na América, e eu confesso, eu fui para a América achando que eu ia arrebentar. Deu 3 anos, eu estou indo para o aeroporto pegar o pastor Lucas Ramos, pastor Lucas Paiva. Estou indo, dirigindo. E é interessante, gente, que Deus trabalha na nossa linguagem. Eu dentro do carro, eu assim, Deus, por que não está virando? Pô, eu sou conhecido como pastor virador. Pô, eu faço a coisa acontecer. Onde eu chego, vira, a coisa acontece. Eu não era ninguém, mas agora, uau! Eu disse, Deus, por que não está virando? Aí eu ouço aquela voz dentro de mim. Ué? Tu não é o virador? Aí ele diz assim, ó, ele usa a nossa linguagem. Ele diz assim, ó, se eu não virar na tua vida, nada acontece. Aí eu comecei a chorar, e eu comecei a refletir, e Deus começou a me mostrar alguns pastores que eu cuido, e eu com uma predisposição negativa contra eles. É preguiçoso, isso aí é malandro. Aí Deus assim, não, tu está equivocado. Ele está passando por problema como você. Tu não entendeu, Serginho? É eu que faço virar tudo na tua vida. É eu que faço fluir as coisas em você. Gente, quando eu entendi isso. Tu não está entendendo, brother? Eu estou fazendo uma reciclagem em ti. Eu era conhecido como pastor que servia. A minha mensagem era servir. Só que fazia muito tempo, pastora Kátia, que eu não servia ninguém, porque todo mundo me serve. Bolsa aqui, pega, cafezinho aqui. Eu cheguei lá, ninguém, nem um envelope para colocar no lugar, e eu murmurando, Deus, o que está acontecendo? Essas pessoas são muito ruins. E ele diz, ué, tu não és o que serve? Eu estou fazendo uma reciclagem contigo. Então, o que eu quero que você entenda hoje? Que consagração é realinhamento,
É Deus literalmente fazendo algo comigo e com você. Escute pelo Espírito. Deus está levando essa igreja a um nível de profundidade em Deus, dentro daquilo que Deus depositou como visão. Se prepare para aquilo que vai acontecer nos próximos 6 meses. Eu olho para cada um de vocês e eu vejo um processo de aceleração, de mover de Deus, de bênção de Deus vindo sobre a tua vida. Compreenda algo em Deus. Deus escolheu você. Eu não te conheço, mas Deus te conhece. Eu estou pregando para todo mundo aqui, mas eu estou pregando especialmente para ti. Tu é um escolhido de Deus. Tu tens tido sede de Deus, mas existem algumas confusões na tua mente. Mas Deus quer te lembrar de uma oração tão poderosa que a tua avó fez por ti. Existe algo grande em você. Eu sei que os últimos 6 meses têm sido 6 meses difíceis. Há perdas financeiras, mas haverá um mover de Deus vindo. Deus, Ele quer te colocar no centro. Ele está aqui para fazer uma obra grande na tua vida. Tu és escolhido. Existe um poder de adoração em ti. Existe presença de Deus em ti. Existe um óleo de Deus em ti. E Ele quer te curar cada vez mais e mais. Eu olho para você, igreja, e eu vejo isso acontecendo com você. Deus escolheu você com um propósito. Você não é obra do acaso. Deus tem algo grande preparado para a sua vida. Ele me trouxe aqui nessa manhã para te dizer que Deus escolheu você. Ele já entrou na tua casa, Ele já faz parte da tua casa, mas a partir de hoje Ele quer somente uma coisa: Ele quer te redirecionar. Você é escolhida, você é amada, você é protegida, você é cuidada. Ele ama você. Por mais que você diga, parece que as coisas não estão acontecendo. Entenda, Deus, Ele quer ser colocado no centro, não para controlar a tua vida, mas para que o poder de Deus esteja em você e você possa viver grandes coisas. Há um poder de Deus sendo derramado sobre você hoje. É tempo de entender que não basta apenas hospedar. É tempo de deixar Ele governar. Eu quero que você fique de pé. Se você puder fechar os teus olhos, feche teus olhos. Existe presença de Deus aí. Mas ao mesmo tempo existe um vazio aí. E é nesse vazio que Jesus quer agir. É aí que Ele vai adentrar. Nesse dia tem uma boa parte. Lembra? Maria não se esforçou para receber a boa parte. A boa parte estava pronta. Ela escolheu. O pão de hoje não é para o teu vizinho, é para você. E quando você discerne o pão de hoje, você se acumula da presença de Deus. Sim, você pode estar vivendo algumas dificuldades, fruto de um passado. Mas lembre, esse presente
é uma semeadura para o teu futuro. Deus ama intensamente você. E é por isso que Ele fala com você. E o objetivo de Deus, escute isso, filha, é fazer isso ecoar nas gerações. Quem sabe você tem abrido a Bíblia, você tem colocado os louvores, mas você não tem deixado Ele mais te direcionar. Tu quer que Ele faça de acordo com aquilo que você acha. Quem se aproxima de Deus para controlar, ele perde a chance de ouvir. A inquietação, ela faz perder o sabor da boa porção. Nós entendemos hoje que Jesus pode estar na casa, mas mesmo assim, não está no centro. Na babacanta, rebiando, deixou. E hoje, o objetivo dessa série tem somente isso como foco. É que Jesus seja o centro. Não para colocar peso, nunca. Não para trazer condenação, mas para alinhar o coração. Recebemos Jesus, amamos Jesus, servimos Jesus, falamos de Jesus, mas ainda estamos cansados demais por dentro. E a voz de Jesus continua ecoando: Marta, Marta. Não é uma voz de rejeição, entenda isso. É a voz de amor, é a voz da direção, é a voz que continua chamando você pelo teu nome, para que a tua alma não se perca dentro das tuas críticas e interrogações. Hoje Deus está nos lembrando, sim, que existe muitas coisas, mas poucas, ou quem sabe uma, é necessária. Existe uma porção para esse dia, existe uma boa parte para hoje, existe um pão preparado para hoje, existe uma escolha. O que nós temos escolhido? E quem discerne isso, e você está aqui porque você deseja discernir, vai sair do excesso e vai entrar no essencial. Eu profetizo, hoje Deus está quebrando o governo da inquietação, hoje Deus está quebrando o governo da perturbação, hoje Deus está quebrando o governo da depressão, hoje Deus está quebrando o governo da decepção, hoje Deus está quebrando as muitas coisas, Ele está trazendo aleluia, Ele está trazendo Cristo novamente para o centro. E eu declaro sobre a tua vida: você não viverá apenas criando ambiente, você viverá debaixo do governo de Jesus. Você não viverá apenas hospedando a presença, você viverá sendo conduzido por ela.
você não perderá a boa porção desse tempo. O pão de hoje será discernido, a graça de hoje será recebida, a direção de hoje será honrada. E aquilo que Jesus separar como boa parte não lhe será tirado. Hoje Deus está realinhando prioridades. Hoje Deus está organizando o interior. Ele está curando a alma cansada, sinta isso. Ele está ensinando você a escolher a melhor parte. Você está entrando num novo ciclo, creia nisso. Você não entrará apenas com uma agenda, você não entrará apenas com um cronograma. Não, você vai entrar com alinhamento, com discernimento, com presença, com consagração. Não entrará apenas com planos, mas com Ele no centro. Se Deus falou contigo através dessa mensagem, levanta a tua mão direita onde você está. Ele escolheu você. Ele escolheu você. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por você. Eu só quero mais 10 minutos, 5 a 10 minutos. Eu quero orar pela tua vida. Eu queria pedir você que levantou a sua mão, se você puder sair do seu lugar e vir aqui para frente. Vem aqui na frente. Há um mover de cura preparado para você hoje. Há uma unção preparada pelo céu para a tua vida. Se você puder dar um passo bem na frente, dê um passo bem na frente. Eu não quero forçar. Eu sei que tem muita gente aqui, mas se você sentiu que Deus falou contigo, não deixe a dor te prender, porque o céu está aqui para te restaurar. O poder de Deus está aqui para te realinhar. A presença de Deus, ela quer te inundar. E aonde havia dor, agora haverá cura. Aonde havia sofrimento, inquietação, agora vai ter consolação. O poder do Espírito, ele te leva, ele te direciona a um ambiente de transformação. Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo de Deus, eu peguei a tua palavra, eu preguei aquilo que tu colocaste no meu coração, e eu te peço agora, Espírito Santo, começa a inundar cada coração que está aqui. Comece a inundar cada vida. Vai tocando cada um dos teus filhos, vai tocando cada um deles, em nome de Jesus. Vai tirando o seu, vai tirando toda a dor. Como um selo em meu coração, há um tempo de cura, há um tempo de realinhamento, há um tempo de transformação. me sinto seguro. Ele escolheu você. Oh, Como um selo em meu coração, hoje Deus te chama pelo nome. meu tesouro. Você não precisa fazer muitas coisas.
Você agora tem a oportunidade de escolher o melhor. Me sinto seguro. O Senhor está quebrando a inquietação. Pra onde eu vou sem você? Eu declaro, em nome de Jesus, Não sobra nada sem teu grande amor. você não viverá somente Tu sabes hospedagem. tudo que eu não sei. Você viverá debaixo do governo de Cristo. E o que eu preciso Oh, é meu Deus. Oh, Senhor. contigo. Pra onde eu Oh, vou aleluia. sem você? E não sobra nada sem teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei. E o que eu Receba de Deus. preciso é estar contigo, distante de ti, Senhor. Não posso viver, não vale a pena existir. Deus de milagre, Deus de poder, O meu clamor, aquele que quebra cadeias, preciso de ti. aquele que quebra prisões. Distante de ti, Senhor, não Aquele que posso livra dos vícios. viver, não vale Oh, a pena Espírito Santo de Deus. existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor. Há uma presença de Deus vindo sobre a tua vida. Você vai começar a sentir uma paz tomar conta do teu coração. Você vai começar a falar línguas diferentes agora. Você vai ser batizado com o Espírito Santo. E você que já fala em línguas, você vai começar a falar línguas diferentes. Há uma nova unção. Há uma nova unção sendo derramada. A cura está vindo sobre o útero. O poder de Deus está agindo. A presença de Deus está se derramando. A cura, a cura, Ele está curando. O milagre está vindo sobre a tua vida. Ele está entrando no centro. Ele está agindo poderosamente. Toda decepção, toda dor, toda aflição está ficando para trás. O poder do Espírito está reinando. Se eu tenho a Cristo, eu tenho tudo. Se eu tenho a Cristo, eu tenho tudo. A quem tenho eu além de ti? A quem tenho eu além de ti? Se tenho
tenho a Cristo, tenho tudo. Se tenho a Cristo, tenho tudo. Quem tenho eu além de ti? Não quero nada além da tua presença. Não queremos nada além da tua presença. Doce amigo, vem, 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 Senhor. Vem, 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 Senhor. Doce amigo, o nosso amado, o mais amável entre os milhares, o mais belo, desejado das nações. Se temos a ti, nós temos tudo. Eu não quero nada além. Eu só quero que você olhe um pouquinho aqui para mim. Eu estou sentindo tanto amor de Deus aqui, gente. Deus ama muito cada um de vocês. Deus ama muito a tua vida. Tu é escolhido. Não foge mais. Tua mãe orou tanto por ti. Ele é contigo. Ele quer que tu se volte cada vez mais e mais. Há uma presença de Deus aí para transbordar. Há um restituir de Deus muito forte, financeiro vindo. 6 meses, receba. Ei, em nome de Jesus, haverá onde perderam, vai vir restituição. Governo vai ter que dar. Tudo vai acontecer, o poder de Deus vai se manifestar. Deus, Ele quer usar muito vocês. E Ele está te curando, filha. A depressão não vai mais triunfar. O poder de Deus está sobre ti, porque o Deus que te livrou da morte aos 17 é o Deus que hoje está aqui agindo na tua vida, dizendo: eu te escolhi para anunciar as boas novas. Há um poder de Deus nesse lugar, e toda dor das últimas 2 semanas não vai prevalecer, porque o poder de Deus sobre ti está. E a meia volta não faz parte de ti, porque Deus vai fazer tu triunfar. Você que está aqui na frente, você que está nos bancos, mas você sente que você estava muito distante, distante de viver, fugindo da presença. Mas hoje você quer receber Jesus intensamente no teu coração. Eu quero que você só levante a tua mão direita para o céu e diga assim comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu abro o meu coração, eu abro meu coração e eu te aceito e eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero viver. Eu quero viver na tua presença. Eu quero estar em ti. Eu quero me envolver em ti. E eu quero viver tudo aquilo que tu tens preparado para mim. Eu te recebo, eu te aceito, e eu declaro que viverei todos os dias da minha vida na tua presença. Pai, abençoa os teus filhos, abençoa eles. Você que está com alguma enfermidade no seu corpo agora, coloque a mão na enfermidade, porque há um poder de cura nessa manhã, nesse lugar, e Deus está aqui para te curar. O câncer vai embora, a ferida do útero vai desaparecer, a tiroide, todo inchaço vai diminuir, e o poder do Espírito vai prevalecer.
Eu declaro cura sobre a tua vida. Eu declaro o poder de Deus sobre você. Eu declaro renovo e fortalecimento. Toda dor que está instalada, ela vai desaparecer agora. E o poder do Espírito vai reinar. A bênção de Deus vai transformar. Aonde havia perda, vai ter cura e reconquista. Aonde havia dor e preocupação, haverá uma aceleração de bênção. Eu declaro, em nome de Jesus, você curado, transformado e vivendo intensamente a presença de Deus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode voltar no seu lugar. E teu é o reino, e tu é a glória, acima de todo nome está. Porque a morte venceste, o véu tu rompeste, e a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás, e és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Louvado seja Deus. Você pode se sentar e dê uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus, amém?